Pai do Senhor, meus amados irmãos, dando continuidade à nossa escola bíblica dominical, estamos de posse da quinta lição, liberto do pecado para uma nova vida em Cristo. O texto nos diz: mas Deus é riquíssimo em misericórdia pelo seu muito amor com que nos amou, estando nós ainda mortos em nossas ofensas, nos vivificou juntamente com Cristo. Filipenses capítulo 2, versículos 4 e 5. A verdade prática nos diz: por meio da maravilhosa graça divina, fomos libertos do pecado, perdoados e salvos da condenação, e ainda recebemos direito à vida eterna. A nossa lição ela está dividida em 3 tópicos, com o objetivo geral revelar que a graça salvadora de Cristo nos garante uma vida eterna. A leitura bíblica em classe se encontra em Éfeso, capítulo 2, versículo de 1 a 10. Éfeso, capítulo 2, versículo de 1 a 10. Nós não vamos ler para ganharmos tempo. O primeiro tópico vai falar sobre a antiga natureza morta em ofensa e em pecado. Está dividido em 2 subpontos. Primeiro subponto, nossa condição anterior. Segundo subponto, nossa ofensa e pecados. Segundo tópico, está com o tema vivificado pela graça. Está dividido em 3 subpontos. Primeiro subponto, alcançados pela misericórdia e pelo amor divino. Segundo subponto, vivificado por sua graça. Terceiro subponto, exaltado por sua graça. Terceiro tópico vai falar sobre a salvação não vem das obras. Primeiro subponto, graça como meio da salvação. Segundo subponto, obra como evidência da salvação, seguido da nossa conclusão. Então, meus amados irmãos, como diz aqui no primeiro tópico, a antiga natureza morta em ofensa e pecado. No início da epístola, o apóstolo Paulo lembra que antes da regeneração estávamos mortos em ofensas e pecado e eram por natureza filho do mal, conforme está escrito em Éfeso capítulo 2, versículo de 1 a 3. A nossa condição anterior, quando ele vai falar aqui sobre a nossa condição anterior, ele começa a dizer que e vos vivificou, estando mortos em ofensas e pecado. Diz o primeiro a palavra ofensa, que vem do grego paratimon, que tem o seguinte passo em falso. Passo em falso. Deliberalmente, o termo para o pecado é amatia, o qual escreve como erro-alvo. Em vista disto, o homem, sua natureza decaída, é diagnosticado como morto, conforme Éfeso, capítulo 2, versículo 1. Ou seja, uma declaração real da condição das pessoas sem Deus. O conceito de morte moral e espiritual provocada pelo pecado, que inevitavelmente separa o homem de Deus, conforme Isaías capítulo 59, versículo 2, também Tiago capítulo 1, versículo 15. Tal qual como o corpo eminente, a natureza pecaminosa, também é iminente o homem de ouvir e obedecer à voz de Deus, que assim vive, está morto, quem vive assim está morto em pecado. Então, a palavra de Deus quer que nós se libertamos do pecado para vivermos uma nova vida em Cristo Jesus. Conforme nós podemos citar primeiro a Timóteo, capítulo 5, versículo 2. Já o segundo subponto vai falar sobre nossas ofensas e pecado, A má conduta em que no outro tempo andássemos
é decaída, né? E Paulo ele descreve por meio da qual uma metáfora, né, do alto de andar, conforme Éfeso 2, versículo 2. Ele se refere às atitudes erradas adotadas na vida passada do salvo antes da regeneração. E ele continua dizendo: andaste segundo o curso deste mundo, conforme está em Éfeso capítulo 2 e o versículo 2, a parte B. Os costumes eram praticados conforme o sistema mundano da época, tais como a imoralidade, o furto, a mentira. Está lá em Éfeso 4, versículo 22 a 32. Uma constatação de que o salvo deve tomar a forma do mundo relativa ao pecado e muitos menos se ajuntasse à maneira de viver de seu tempo, conforme Romanos capítulo 12, versículo 2. Ou seja, o homem regenerado, ele tem que sair dessas práticas, deixar essas práticas, porque passa a ser uma nova criatura. Quando ele continua dizendo, andaste segundo o príncipe da potestades do ar, conforme está em em Éfeso capítulo 2, o versículo 2, a parte C, né? Uma alusão a Satanás que exerce autoridade sobre o poder do mal, conforme João capítulo 12 e o versículo 31. Indica que os agentes malignos têm a capacidade de influenciar os homens desobedientes e incrédulos. Está lá em 2 Coríntios, capítulo 4 e o versículo 4. Mais adiante, a carta de Paulo, ele alerta que a nossa luta é contra tais seres do mal. Se você pegar aquele capítulo de Efésios, capítulo 6 e o versículo 12, né? Contudo, não é necessário temer, pois Deus exaltou Cristo acima de todos eles. Está lá em Éfeso, capítulo 1, do versículo 21. Ele continua ainda falando, andávamos fazendo a vontade da carne dos pensamentos, conforme Éfeso 2, versículo 3. Refere-se à inclinação para fazer o mal, algo inerente à natureza humana, conforme Gênesis capítulo 6 e o versículo 5. Estão incluídos aqui os pensamentos pervertidos e a prática de todos os desejos desordenados da carne. Com resultado, éramos filhos da ira, isto é, condenado e desprovido do favor divino. Paulo sublinha essa era a nossa condição, como está lá em Éfeso 4, versículo 18. Entretanto, aprove ao Pai nos eleger e nos predestinar para filho de adoção, conforme Éfeso capítulo 1 e versículo 5. Já o segundo tópico vai falar sobre vivificado pela graça. O primeiro subponto vai dizer assim, mas Deus é riquíssimo em misericórdia pelo seu amor, com que nos amou, que é riquíssimo, né? E estando nós ainda mortos em nossas ofensas, nos vivificou juntamente com Cristo. Pela graça sois salvos. Está lá em Éfeso, capítulo 2, versículo 4 e versículo 5. Né? Quando ele diz aqui, andássemos em recursos materiais, ou seja, o rico, na metáfora abundante, abundantemente, suprindo, né? Mas Deus que é misericordioso, né? Misericórdia quer dizer bondade, boa vontade ao miserável, ao aflito, ao associado, ao desejo de ajudar. Misericórdia de Deus para o homem em geral, quer dizer, providenciar a misericórdia e clemência de Deus em prover e oferecer aos homens salvação em Cristo.
quando ele vai falar do amor de Deus, o amor de Deus nós sabemos que é um amor ágape, né? Que quer dizer afeição, boa vontade, amor, benevolência. Quando ele vai se referir aqui que nós estávamos mortos, né? Espiritualmente mortos, destituídos da vida, que reconhece e devolve uma vida que reconhece e está devoltada a Deus porque entregou as transgressões e pecados, né? Então nós estávamos mortos porque saímos do plano de Deus, erramos o alvo, né? Entregamos aos pecados, então nós estávamos mortos. E quando ele também fala assim a respeito de ofensa, nos diz que é um deslize, que é um desvio da verdade, justiça, pecado, deleite, né? Mas começa neste mesmo versículo, ele já nos animar, que o mesmo Deus, ele nos vivificou, ou seja, torna alguém vivo. Deus ele começou a tornar a gente vivo, mais uma vez, através de Cristo, tornar um vivo com vida. E ele faz juntamente, ou seja, levanta, fazendo levantar juntamente da morte para uma nova e abençoada vida dedicado a Deus. Ou seja, através de Cristo, Deus também começa a nos levantar para uma nova vida abençoada e dedicada a Deus. Por o ato de bondade e misericórdia, estávamos ainda mortos em pecado. Deus imensamente nos amou e por isso nos vivificou por meio da graça. Vai falar aqui ainda sobre alcançado pela misericórdia e pelo poder divino. Então nós podemos dizer que após constatar a situação da humanidade sob a luz da ira de Deus, conforme em Éfesos 2:3, Paulo passa a descrever os atos divinos de amor e da misericórdia que alteraram o quadro caótico da raça humana. Começando com uma conjunção adversativa, o apóstolo declara exultante: mas Deus, que é riquíssimo em misericórdia, pelo seu muito amor com que nos amou, conforme em Éfesos 2, versículo 4, o ato de misericórdia implica compaixão e simpatia para com os indignos, conforme Romanos capítulo 11, versículo 30 ao versículo 32. A carta ao Éfeso ensina que o prover à humanidade ou meio de escapar da merecida ira, conforme Éfeso 1:7, Deus não se mostra apenas misericordioso, mas abundante em misericórdia. Essa riquíssima misericórdia procede, sim, muito do amor com que nos amou. A Bíblia enfatiza que foi a magnitude desse amor que motivou a nossa salvação. Está lá em João 3,16 e 1 João capítulo 4 e o versículo 9. E o segundo subponto vai falar aqui sobre vivificado por sua graça. Vivificado por sua graça. Então, descreve as dávidas devidamente concedidas aos santos ou aos salvos. O apóstolo enfatiza que o amor de Deus nos alcançou, estando nós ainda mortos em nossas ofensas, conforme Éfesos capítulo 2, versículo 5, a parte A. Isso significa que não éramos merecedores deste amor, mas que, mesmo assim, Deus nos vivificou juntamente com Cristo, conforme Éfesos capítulo 2, versículo 5, a parte B. Essa frase quer dizer que nascemos de novo, conforme João capítulo 3 e versículo 3. Não estávamos mais mortos, pois Cristo nos deu uma vida outra vez. Fomos vivificados sem mérito algum. Tudo foi efetivado por meio da graça, por favor imerecido, conforme Éfesos 2, versículo 8 e o versículo 9. Já o terceiro subponto é falar sobre exaltado por sua graça. O apóstolo gentil ainda destaca que o poder de Deus nos ressuscitou juntamente com ele e nos fez
assentar nos lugares celestiais, em Cristo, conforme Éfeso capítulo 2, versículo 6. Observe que a palavra juntamente, isso quer dizer que indica que Deus concedeu ao homem os mesmos benefícios alcançados por Cristo. Glória a Deus. Ou seja, a ressurreição, a vida eterna e o galardão no céu. Isso está lá em 1 Coríntios, capítulo 15, versículo 3 ao versículo 8. Depois do versículo 20 ao versículo 25. Assim, ao conceder tais bênçãos ao homem, Deus mostrou a abundante riqueza da sua graça, conforme Éfeso, capítulo 2, versículo 7. Deste modo, ratificamos, que a salvação e seus privilégios são conferidos pela insurável graça de Deus, o favor imerecido. Já o terceiro subponto vai falar sobre a salvação não vem das obras. Está dividido em 3 subpontos também. Então, a palavra de Deus nos diz em Éfeso, capítulo 2, versículo de 8 a 10, Paulo revela que a salvação não depende da obra humana, porque pela graça sois salvos por meio da fé, conforme Éfeso 2:8, a parte A. Porém, uma vez salvo, o crente deve praticar as boas obras. O primeiro subponto vai falar graça por meio da salvação. A salvação inclui a libertação da morte, da escravidão, do pecado e da ira vindoura. Ao mesmo tempo, permite ao salvo desfrutar de todas as bênçãos espirituais descritas em Éfeso, capítulo 2, versículo de 1 a 7. Portanto, a salvação é o livramento do poder da maldição, do pecado e da morte. É a restituição do homem à comunhão com Deus. Uma bênção concedida a todos que recebem Cristo como Salvador, conforme está lá em Hebreus capítulo 2, versículo 15, e 2 Coríntios capítulo 5 e o versículo 19. Quando ele vai falar assim a respeito da palavra graça, é traduzida do grego por charis, que significa favor imerecido. Está lá em Romanos capítulo 3 e o versículo 24. Então ele nos mostra que a iniciativa para tornar possível a salvação veio da parte de Deus. E por meio da graça que Deus ativa o livre-arbítrio e capacidade ao pecador para que responda com fé ao chamado do Evangelho, conforme Romanos capítulo 11, versículo 6. Todavia, assim, o ser humano é livre para escolher entre os dois caminhos, salvação e perdição. Sua liberdade não foi ilimitada e a graça pode ser resistida se o homem não quiser aceitar a Cristo e continuar resistindo à voz do Senhor. Está lá em João capítulo 7 e o versículo 17. Então, Deus ele deu o livre-arbítrio. Ou a bênção da vida em Cristo ou a maldição, e a vida sem Cristo. Você, eu, temos o livre-arbítrio para escolher qual o futuro que queremos para a nossa vida. Ele continua a falar assim aqui sobre as obras como evidência da salvação. Aqui, Paulo usa duas negações para endossar a origem da salvação. A primeira expressão, isso vem de vós, quando Paulo fala aqui em Éfeso, capítulo 2, e o versículo 8, a parte B. Isso vem de vós. Trata da salvação pela graça que provém de Deus.
A segunda ratificação, que é a salvação, não vem das obras, o que indica não se trata de recompensa, de algum ato humano. Essa afirmação exclui a possibilidade de alguém ser salvo por esforço pessoal, né? E nós podemos dizer que, como a salvação é uma realização divina, agora somos feitura sua, criados em Cristo para as boas obras, conforme Éfeso, capítulo 2 e o versículo 10. Uma transformação ocorreu. Agora em Cristo somos uma nova criatura e as coisas velhas passaram. Está lá em 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 17. Por isso, antes, o apóstolo usou a metáfora do andar numa perspectiva negativa. Outrora, andávamos fazendo obra má, conforme Éfeso, capítulo 2, versículo 2 e 3. Agora, por meio de uma perspectiva positiva, somos instalados a andar fazendo boas obras. Quais são as boas obras? Não por meio para ser salvo, mas como a evidência da salvação. Ou seja, nós passamos a fazer a boa obra não para ser salvo, mas como evidência que nós agora somos salvos. Amém? Então, para concluirmos a nossa lição, nós podemos dizer que antes da regeneração éramos filhos da ira, condenados à perdição eterna por ato do amor divino, por meio de sua maravilhosa graça. Nós tornamos filhos por adoção. Nesta gloriosa salvação nos foi concedida, independente da nossa obra, a partir da salvação, passamos a praticar boas obras, que glorifica a Deus nosso Pai, conforme está lá em Mateus capítulo 5 e o versículo 16. Deus não se mostra apenas misericordioso, mas abundante em misericórdia. Amém? Que Deus abençoe os amados irmãos. Glória a Deus. A próxima lição, que é a lição 6, vai falar sobre as condições do gentio sem Deus. Essa lição vai ser ministrada no dia 10 de maio. Então, será a nossa sexta lição. Então, que Deus abençoe os amados irmãos em Cristo Jesus.